Saudações à luz do dia. Caríssimos, recebi um convite de um programa televisivo, não é, que é a Canando TV, e para falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo para a nossa praça jurídica e não só, que prende-se pelo facto de, numa quinta-feira, se a memória não me falha, termos acordado com a notícia de que o Dr. Laureano Vieira tinha sido assassinado. Portanto, através dos órgãos de comunicação social, imagens correm por toda Angola sobre os presumíveis autores deste bárbaro crime, não é? Entretanto, em sede do direito, e particularmente do direito penal, se quisermos também processo penal, existem muitos princípios, mas este vídeo está a ser gravado para falarmos especificamente de um, que é o princípio da presunção de inocência, que vem previsto no artigo 67, número 2, que diz claramente que presume-se inocente todo cidadão até ao trânsito em julgado da sentença de condenação. Portanto, o artigo é claro em dizer que é inocente todo aquele cidadão cuja sua sentença de condenação ainda não tenha transitado em julgado. E, pelo que vimos nas redes sociais e nos canais televisivos, é que os presumíveis autores assumem claramente de que foram eles que terminaram com a vida do doutor Laurindo Vieira. O artigo 32, número 1 da Constituição da República de Angola, não é? Faz menção sobre os direitos, liberdades e garantias fundamentais, tais como o direito à identidade, à privacidade e à intimidade. Mas nós queremos nos apegar simplesmente na questão do bom nome, reputação, imagem e palavra. Imaginemos que estes jovens, presumíveis autores do assassinato do Dr. Laurindo Vieira, venham a ser inocentados. Porque até sabemos que só dizer publicamente que eu matei A ou B não significa prova suficiente para que determinado juiz decida condenar tal réu ou tal arguido, não é? A simples palavra, dizer que fiz isto, não é motivo suficiente, certo? Dizia eu, pensemos que estes presumíveis autores, depois de se reunir provas, procuras, enfim, juntar-se o processo todo, não é? O juiz entender que eles não são, afinal, os autores deste bárbaro crime. A minha pergunta é:
quem vai repor o bom nome, a reputação, não é? A imagem destes senhores que aparecem nas nossas redes sociais, nos canais de televisão, como presumíveis culposos. Bom, dizer que os órgãos televisivos, não digo muito Facebook, porque eles também, se calhar, foi por conta da televisão que chegaram a essas imagens e depois divulgaram rapidamente e todos nós temos acesso, devem ter o cuidado de, pelo menos, esconder, é assim mesmo que eu vou dizer, esconder, em palavras mais, tapar o rosto destes presumíveis autores do crime que estamos aqui a dizer. Portanto, podemos ou não responsabilizar o Estado, ou se quisermos, a TPA, a TV Zimbo, a Zap TV, por difundirem imagens dos presumíveis autores deste bárbaro crime. Podemos ou não intentar uma ação contra esses órgãos? Podemos. Podemos sim responsabilizá-los. Por quê? Porque o corpo do artigo 67 diz claramente: se determinada pessoa for considerada presumível autora de determinado crime e que a sentença ainda não tenha passado a sentença não tenha transitado em julgado, este cidadão, esta pessoa é considerada inocente. Portanto, não podem nos fazer crer que aqueles senhores que aparecem nas nossas telas televisivas, nas nossas redes sociais, são culpados pelo crime do Dr. Laureano Pedro. Não. Por quê? Por conta do corpo deste artigo. Dizer que é importante que os nossos canais televisivos tenham o cuidado ao filmar determinadas pessoas. Devem ter cuidado. Tapar o rosto, tentar, como é que se diz? Alterar, né? É assim que se diz, alterar a voz, mas o receptor ouça devidamente o que ele quer nos transmitir. Por quê? Porque as famílias destes presumíveis autores podem sofrer retaliação por parte da família do Dr. Laureano. Por quê? Porque já conhecemos os rostos. Tudo bem que estão sobre a custódia do SIC ou das ordens de tranquilidade, mas eu pergunto, há um policial, há uma segurança por parte dos parentes desses presumíveis autores do crime do doutor? Não. Há um polícia devidamente equipado para controlar as famílias desses presumíveis autores? Não há ninguém. Estão a andar à torta direita pelos seus bairros. E é claro que os parentes do Dr. Laureano estão sentidos pela perda, não é? Uma perda muito grande. Ele foi pai, avô, tio, muita coisa, é muita gente revoltada. Podem, se calhar, desencadear táticas ou técnicas de também prejudicarem inocentes, que são os membros
das famílias desses presumidos autores. Portanto, dizer aqui, em jeito de conclusão, que nós temos muitos princípios e estes princípios devem ser muito bem observados, não é? E o que nos traz aqui hoje é exatamente o princípio da presunção de inocência. Okay? Todos aqueles senhores que aparecem nas nossas telas, nas nossas redes sociais, presumem-se inocentes. E apresentar aquelas pessoas ao público em geral, desencadeia a violação do princípio da inocência, né? Ou de inocência. E o fundamento é mesmo este, né? Olhar para o artigo 67, número 2 da Constituição da República de Angola. Em jeito de sugestão, gostaríamos que os funcionários ou trabalhadores dos órgãos de difusão massiva, não é? Em particular as TPAs, as TVZimbos, as apps por aí fora, devem proporcionar aos seus funcionários, não é, formações no âmbito jurídico para que conheçam até que ponto podem filmar de forma completa sem, portanto, cobrir o rosto ou alterar a voz de quem seja indiciado como autor ou seja condenado pela prática de um crime. Por isso é que, não é, temos estado a acompanhar em outras realidades. Quando alguém vai para ser detido, o próprio policial, o polícia ou uma pessoa mais próxima tapa o rosto até ele entrar no carro da polícia, estar devidamente protegida a sua imagem, para evitarmos mesmo que este princípio da presunção de inocência seja de facto violado. Porque quando se viola um princípio como este, que tem até peso constitucional, é porque a nossa consciência jurídica, e aqui faço mesmo referência quer aos órgãos da polícia, né, como o SIC, e os órgãos de difusão massiva, falta-lhes, portanto, esta formação jurídica que vai permitir com que as próximas vezes que forem, portanto, encontrados presumíveis autores de um determinado crime, não sejam expostos tal como estes e outros no passado foram expostos. Portanto, devemos ter em conta e respeitar aquilo que são os princípios fundamentais que determinada área de direito acolhe e, portanto, perceber bem a sua aplicação para não cometermos, portanto, erros que são de veras graves como estes. E eu até gostaria de perguntar, estes senhores que aparecem aí já têm advogados ou não? Porque deviam ser estes a vir dizer alguma coisa relativamente ao caso do Dr. Laurindo Vieira. Bom, fiquemos por aqui. Muito obrigado pela atenção.